Boa noite a todos e a todas. A gente inicia, então, a nossa última noite do evento UX Summit do Direito. Temos a honra de contar com a palestra do Salah Khaled Júnior sobre videogame e violência, né? Temática da sua obra, né? Que tem aqui, vamos fazer um merchan para o Salah. É uma obra de excelente qualidade. Quero agradecer também a presença do meu querido amigo, colega, professor Moisés, que vai ser um mediador nessa noite. E depois da palestra do Salah, teremos mais uma palestra, né, para fazer o encerramento do nosso evento. Então, deixo aí um abraço apertado, meus dois queridos amigos, e passo de imediato a palavra para o Moisés dar seguimento nas atividades. Obrigado, Salah. Obrigado, Moisés. Obrigado, prof. Bruno. Boa noite a todos. Professor Salah, um prazer conhecer o senhor. Agradecer também a participação no Summit da UX, todos os convidados também que estão acompanhando a gente. Quero dar boa noite a todos, agradecer a presença. É muito importante que vocês estejam aqui ouvindo a gente, né, participando com a gente. Vocês podem depois fazer questionamentos, né? A gente vai ter uma noite muito proveitosa e espero que vocês, né, quem eventualmente ainda não fez a escolha do curso de Direito, quem está em dúvida, né, possa ajudar, a noite de hoje, possa ajudar na solução da dúvida, né, e escolher o curso da UX de Direito. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação do currículo do professor e, de imediato, após a apresentação, eu passo a palavra ao professor para ele começar a apresentação. Então, o professor Dr. Salah Khaled é doutor em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, professor associado de Direito Penal, Criminologia, Sistemas Processuais Penais e História das Ideias Jurídicas da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande, da FURG, professor permanente do mestrado em Direito e Justiça Social da Universidade Federal do Rio Grande e presidente do Instituto Brasileiro de Criminologia Cultural. Professor Salah, a palavra está com o senhor. Muito obrigado novamente. Muito obrigado, Moisés. Muito obrigado, Bruno, pelo convite, pela confiança, né? Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês nessa noite. Bom, eu entendo, então, que, na realidade, a proposta do evento é, de certo modo, apresentar as diferentes avenidas que alguém pode percorrer com uma formação em Direito, né? E a avenida que eu percorri, que me é muito cara e muito distintiva, é a de se tornar um acadêmico profissional. E isso ainda é uma coisa rara no direito. A maioria das pessoas que trabalha no âmbito da docência e da pesquisa também atua em alguma espécie de carreira jurídica, como advogado, como juiz, como promotor, como defensor, enfim. Eu não faço nada disso. Eu sou única e exclusivamente um professor e um pesquisador. Poderia brincar aqui que eu não trabalho, eu só dou aula, mas, na verdade, como pesquisador e como professor, eu tenho trabalhado bastante nos últimos anos aí da minha carreira. Já estou aí com 40 livros publicados, uma grande quantidade de arquivos, textos em portais. O Videogame e Violência é uma obra que me abriu muitas portas. Na realidade, o livro foi retratado no Estadão, na Folha, o Globo, N veículos de mídia. A revista 451, que hoje é a principal revista de livros no Brasil, também dedicou um espaço bem significativo a esse livro, que é um livro de alguém que tem uma formação em Direito, em Criminologia e em História. A gente pode dizer que o livro dialoga com alguns temas jurídicos, como vocês vão perceber ao longo da exposição. Talvez o tema jurídico de maior importância para essa questão é a liberdade de expressão artística, que é um direito fundamental previsto na nossa Constituição, que efetivamente é uma garantia do cidadão contra as intenções eventuais de censura, de controle da criação de obras artísticas, da fantasia e assim por diante. Então, neste livro, eu vou fazer aqui uma espécie de introdução sobre como eu cheguei a ele, como eu construí a obra, para depois passar a tratar esses temas, tá? E já deixo bem claro desde o princípio que, para além de eu ter essa formação em História, em Criminologia e em Direito, eu também sou um gamer. Tá? Jogo aí desde a minha juventude, comecei com telejogo lá na década de 80 e nunca mais parei, né? Continuo jogando até hoje.
Eu tenho a felicidade de ser um dos sortudos nesse mundo, que tem um PS5 e um Xbox Series X em casa, né? Já não se trata de uma questão de ter dinheiro para comprar isso, mas de disponibilidade dos próprios consoles no meio dessa crise, como vocês bem sabem, e continuo jogando até hoje, embora eu talvez não seja um jogador competitivo, assim, que goste de jogos online. Eu gosto mais de experiências single player, com uma narrativa forte. Gosto da série Mass Effect, gosto da série Soulsborne, acabei todos, inclusive o Sekiro, que a maioria do pessoal não consegue nem jogar de tão difícil que é, né? Então, continuo tendo essa habilidade, essa capacidade, mesmo uma idade relativamente avançada. E aí essa é uma questão que inicialmente eu acho que vale a pena discutir com vocês, para aqueles que, porventura, assim, projetem um futuro acadêmico, pesquisar, produzir, escrever livros, que é a seguinte questão, né? Existe toda uma tradição no conhecimento científico, que eu considero ultrapassada, que sustenta que é necessário que o sujeito tenha uma espécie de distanciamento do objeto, que ele se coloque em uma posição de neutralidade em relação ao seu objeto. Seria essa possibilidade de neutralidade que garantiria, digamos assim, a cientificidade do seu trabalho, né? A sua imparcialidade em relação àquilo que pesquisa. Bom, na criminologia e na tradição da criminologia cultural, que me é muito cara, nós pensamos de modo completamente diferente, né? Nós achamos que essa imersão do sujeito no objeto, essa participação, essa presença do sujeito no objeto qualifica a sua pesquisa. Não é um demérito, pelo contrário. Porque se a gente vai assumir esse tipo de posição, isso também significaria dizer que uma mulher não pode falar sobre feminismo, ou fazer um estudo sobre misoginia, ou um homem negro não pode discutir racismo, porque pelo fato dele ser negro e ser objeto de racismo, isso faria com que ele perdesse qualquer espécie de objetividade. Isso é uma idiotice, tá? Então, ele é o livro, sim, de um gamer, é um livro escrito de alguém que a vida inteira jogou e continua jogando, né? Os games fazem parte da minha identidade, desse conjunto de características que formam a minha pessoa. E eu acho que isso melhorou a qualidade do trabalho, não foi uma espécie de demérito, como alguns diriam. Bom, já deixo aí também o meu contato aí nas redes sociais, porque eu passei a colocar essas apresentações, porque eu acabo esquecendo de deixar, e daqui a pouco alguém quer me seguir, e eu já não deixei, e aí complica tudo, então já deixo o contato aí no Instagram para aqueles que desejam eventualmente me seguir. No Facebook eu caí fora, não tenho paciência para gerenciar mais de uma rede social. Então, no Twitter também não vão me encontrar, mas no Instagram eu estou lá. Sobre o livro, pessoal. Basicamente, esse é um livro que me consumiu 5 anos de trabalho. Eu comecei ele em 2013, e comecei ele exatamente no momento em que ocorreu um dos episódios no Brasil daquilo que eu chamo de criminalização cultural, ou seja, de criminalização da cultura. Eu me refiro aqui ao caso Pesseguini. Um menino de 13 anos, Marcelo Pesseguini, teria, de acordo com o discurso que circulou na imprensa na época, executado com extraordinária precisão, com tiros na cabeça, 4 de seus familiares, sendo que 2 de seus pais eram PMs. E uma vez que encontraram no Facebook do menino o seu avatar como um personagem do Assassin's Creed, começou toda uma daquelas ondas daquilo que eu defino de pânico moral. A ideia de que o consumo de fantasia, de expressões artísticas, de games, que são, digamos assim, os prediletos objetos desse processo de criminalização cultural, ou os filmes, os quadrinhos, a própria música, seriam, de algum modo, criminógenos, que nos levariam à prática de atos de violência. Bom, então eu decidi que essa era uma questão que merecia ser enfrentada academicamente, né? Até porque, embora talvez vocês não tenham noção disso, mas já são 5 décadas de cruzadas morais contra os jogos eletrônicos no Brasil e no mundo, né? Os pânicos em relação aos games se diferenciam dos pânicos em relação aos quadrinhos na década de 50 ou do rock e do pop na década de 80, porque eles foram localizados. Eles pertencem a ser uma janela muito restrita de tempo, enquanto que os pânicos em relação aos games eles se sustentam já por 5 décadas, né? Embora talvez neste momento a gente esteja enfrentando alguma espécie de esgotamento,
né? Até porque os games hoje são mais populares do que nunca foram, né? Até por força da pandemia, né? Hoje, pessoas de todas as idades, né? De todos os sexos, de todas as orientações sexuais, todas as etnias, todas as raças, todos os tipos de pessoas jogam games em alguma espécie de plataforma. Em PCs, em consoles, em celulares, as pessoas jogam, né? E a indústria experimentou um boom gigantesco durante a pandemia, um dos poucos setores que experimentou um crescimento tão grande. Mas se a gente volta alguns anos atrás, a gente encontra alguns episódios bem fortes de pânico moral, e o próprio caso recente do ataque a tiros em Saudades, a uma creche, também, de certo modo, levantou novamente essas questões, porque o rapaz que invadiu aquela escola portando uma arma branca era alguém que gostava de games violentos. Então, essa questão, de certo modo, ela continua a nos rondar. Então, foi uma espécie de saga, a construção do livro me deu muito mais trabalho do que eu imaginei que poderia me dar. Na realidade, eu tive que, para encontrar, por exemplo, os episódios da década de 70, eu tive que procurar os bancos de dados digitalizados de jornais impressos da época, da década de 70 e da década de 80, né? E aí a formação em História, que eu já tinha antes da formação em Direito, me ajudou bastante a tratar esse material, né? No livro, eu, inclusive, contesto a própria autoria do Marcelo Pesseguini, daquele crime, como desconstruo essa ideia de que games provocam violência. Então, boa parte da minha exposição hoje vai ser, em um primeiro momento, sobre esses episódios de criminalização da cultura, né? Uma tentativa de demonstrar que não há nada que cientificamente sustente a ideia de que games provocam violência, e, ao finalzinho, algumas reflexões sobre o que efetivamente provoca a violência, né? Que é uma discussão que nós fazemos na criminologia cultural de modo bastante qualificado hoje. Então, basicamente, essa vai ser a minha fala, que vai nos ocupar aí alguma coisa em torno de 1h, 45 minutos por volta disso. Então, vamos em frente. Trabalhos acadêmicos, por definição, têm, digamos assim, um elemento central, que, se nós estamos falando de uma tese de doutorado, é a tese em si mesma. Ou seja, alguma coisa que consiga colocar em 2 parágrafos e que efetivamente represente a tua contribuição, o que tu traz de novo para aquele tema, para aquele problema de pesquisa específico. Embora o videogame de violência não seja a minha tese de doutorado, a minha tese de doutorado é sobre a busca da verdade no processo penal, como eu sou um acadêmico, e esse não é um livro que somente reflete a minha opinião sobre o tema, é um livro fundamentado em diferentes áreas do conhecimento, nós encontramos no videogame de violência também uma tese, né? E esse é um dos poucos momentos de leitura que eu vou fazer aqui na minha apresentação, né? São 3, mas esse é um momento importante, tá? Então, a suposta conexão entre games e violência não é mais que um discurso produzido pela imprensa, recepcionado por políticos e grupos de pressão e, de certo modo, certificado como verdadeiro por alguns pesquisadores, cujo resultado conduz à criminalização cultural dos games e também dos criadores e dos jogadores. Trata-se de um complexo processo de difusão de pânico moral por reacionários culturais. Tá? Então, tem alguns elementos aqui que inicialmente vão merecer atenção, tá? Primeiro, 2 conceitos que estão aí em negrito, né? A criminalização cultural, que é a criminalização da cultura, né? Ou seja, a alegação de que um determinado produto cultural, um filme, um livro, um game, seria de algum modo perigoso para a vida em sociedade. A ideia de pânico moral, ou seja, a ideia de que uma espécie de espiral de indignação moralista se ergue contra um produto cultural considerado como ameaçador. A ideia de que esses pânicos efetivamente são, na imensa maioria das vezes, produto de uma interpretação de reacionários culturais. O reacionário ele não equivale ao conservador ou ao progressista. O conservador é alguém que deseja que as coisas permaneçam como estão. Progressista é alguém que deseja que elas mudem qualitativamente de modo a ampliar direitos, digamos assim. Reacionário, ao contrário, é alguém que deseja restringir direitos que já foram alcançados de alguma forma, tá? Porque entende que esses direitos, de algum modo, teriam sido concedidos equivocadamente ou para um número muito grande de pessoas ou de expressões artísticas e assim por diante.
E, finalmente, uma outra ideia que vai merecer nossa atenção aqui é a seguinte ideia. A ideia de que a criminalização cultural ela é dos games, ou seja, ela é do produto cultural, que é considerado como perigoso, mas também dos seus criadores e dos próprios jogadores. Então, os três são demonizados, né? Tanto o game, quanto aquele que o cria, quanto as pessoas que jogam, são retratados publicamente, na mídia, nas redes sociais e assim por diante, de forma demonizada. Então, inicialmente, vai nos interessar aqui um conceito, que é o conceito de criminalização cultural do meu amigo Jeff Farrell, que é um dos criadores da criminologia cultural. Essa foto é uma foto da juventude nazista queimando livros. Então, ela é uma foto que ilustra bem essa ideia de criminalização da cultura. A ideia de que determinadas expressões artísticas, literárias ou obras de arte ou produtos de entretenimento, de algum modo, seriam perigosos para a sociedade como um todo, levariam a juventude à criminalidade violenta e assim por diante. O que a gente tem é uma espécie de substituição no imaginário social do conteúdo real desses produtos por imagens demonizadas e perigosas. De modo que as pessoas passam a interpretar que essas imagens demonizadas daqueles produtos são as suas imagens reais, e por isso, de algum modo, seriam ameaçadoras para a sociedade. Se a gente vai buscar a raiz disso, também vai interessar aqui outros conceitos, né? Isso que vai diferenciar, digamos assim, o conhecimento científico, acadêmico, de uma simples opinião. Nós fundamentamos aquilo que dizemos naquilo que outras pessoas, também de um modo científico e bem embasado, disseram antes de nós. Então, aqui tem essa obra que é um clássico da criminologia, o Outsiders, do Howard Becker, no qual ele trabalha com duas categorias, dois conceitos que também me ajudaram bastante. São os conceitos de empreendedores morais e os conceitos de cruzadas morais. Então, são dois conceitos que vão interessar aqui. Muito rapidamente, o empreendedor moral é alguém que tem uma visão bastante reacionária de mundo, uma visão bastante autoritária de mundo. Ele pensa que somente a sua leitura sobre o mundo, sobre a realidade, sobre a sociedade é válida e verdadeira. Todas aquelas que se diferenciam da sua são consideradas como anômalas, como desviantes, como anormais e como perigosas. Esses empreendedores morais são verdadeiramente fanáticos porque acreditam naquilo que defendem. Acreditam que se as pessoas seguissem o seu padrão moral, se conformassem à sua ideia do que é certo, todos viveriam de modo melhor, mesmo que as pessoas não concordem com isso. E justamente porque são fanáticos, são tão perigosos assim. Esses empreendedores morais costumam mover cruzadas, essas cruzadas morais, elas visam a proibição de uma expressão artística, a proibição de determinado produto cultural, a proibição de um determinado tipo de conduta, a criminalização de alguma subcultura e assim por diante. Tá? Também é um conceito que me serviu bastante aqui no videogame e violência. E aí vai nos interessar aqui começar a deixar um pouco de lado essa perspectiva mais conceitual para discutir alguns casos concretos de criminalização da cultura e de pânico moral que precederam os episódios de criminalização dos games. Então, se a gente vai à década de 50, por exemplo, a gente encontra a cruzada movida por Frederick Wertham contra as histórias em quadrinhos. Um psicólogo, Wertham, sustentou que as histórias em quadrinhos eram criminógenas, que elas pervertiam o caráter moral da juventude, que elas provocavam delinquência juvenil. Então, Wertham diz, como está aí nessa imagem, que o Hitler era uma espécie de iniciante comparado com a indústria dos quadrinhos. E logo abaixo a gente tem uma foto muito semelhante àquela da juventude nazista, com histórias em quadrinhos sendo incineradas em cidades norte-americanas. E isso aconteceu em milhares de cidades norte-americanas. Nós estamos falando aqui de cerimônias públicas de reafirmação da moral. Bom, essa questão chegou ao Senado norte-americano e chegou a se especular em um mecanismo de censura estatal do conteúdo das histórias em quadrinhos, que elas teriam que ser submetidas a autoridades do governo antes de serem publicadas.
A resposta da indústria foi a criação de uma instância de certificação própria, que é o Comics Code Authority. Então, isso passou a ser uma espécie de censura in-house, né, uma censura interna que as próprias editoras passaram a fazer sobre o trabalho dos criadores, e uma espécie de garantia para familiares preocupados, né, de que o conteúdo daquela história em quadrinhos seria familiar, né, não teria nada de perigoso lá dentro. Isso provocou um atraso de décadas no desenvolvimento dessa forma de expressão artística, que são as histórias em quadrinhos, tá? Porque limitou os temas que poderiam ser retratados, e criou o estigma, da qual elas não se livraram até hoje, de que são somente para crianças. Embora, se a gente vai pensar em histórias em quadrinhos como Sandman, como Watchmen, como V de Vingança, nelas a gente encontra uma narrativa que rivaliza com o que de melhor há na literatura. Não por acaso, alguns desses autores se tornaram, inclusive, autores famosíssimos de livros, como é o caso do Neil Gaiman, que é o criador do Sandman, por exemplo. Essa proibição foi seguida assim, com fidelidade canina pelas grandes editoras até essa sequência inovadora de histórias em Amazing Spider-Man, o Homem-Aranha, no início da década de 70. É uma sequência de 3 edições onde o tema da guerra às drogas é retratado como um problema de saúde pública e não como um problema de direito penal, de criminalização. Toda uma crítica é feita à questão da guerra às drogas, que, eventualmente, vocês se tornarão mais familiarizados, caso venham fazer um curso de direito, é claro. Então, essa sequência de histórias é uma sequência de histórias que circulou sem o selo do Comics Code Authority. É a primeira vez que isso aconteceu em décadas nos Estados Unidos. Se a gente avança até a década de 80, nós encontramos aqui uma outra grande polêmica, que é o movimento capitaneado por Tipper Gore, esposa do futuro vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, e pelas esposas de Washington, né? Assim chamadas porque eram mulheres que tinham conexões com políticos importantes da região. Estamos aqui diante da cruzada contra o rock e o pop e da eleição das 15 músicas mais sujas, mais pervertidas, mais perigosas para a moral da juventude. Então, aí vocês vão encontrar algumas coisas mais suaves, assim como Sheena Easton, Madonna e Prince, e algumas coisas que são mais a minha praia, como, por exemplo, o Black Sabbath e o Judas Priest. O trabalho foi tão minucioso que chegaram a desenterrar o Mercyful Fate, uma banda dinamarquesa absolutamente desconhecida nesta época, salvo pelos maiores conhecedores do metal underground. E aí a gente vê aqui os motivos pelos quais essas músicas foram consideradas perigosas, né? As letras: sexo e masturbação, violência e palavrões, utilização de drogas e álcool, oculto. O oculto é hilário. O oculto são as músicas satanistas. E aí, óbvio que nada poderia ser mais perigoso para a juventude do que uma música satanista. Quando a gente pensa nessa época, a gente se lembra de algumas mulheres incríveis e de um grande período de erupção do empoderamento feminino. Mas, se de um lado a gente tem esse empoderamento feminino libertário, empoderamento feminino que visa maximizar os espaços de liberdade, tem também um outro tipo de empoderamento. E aí o contraste não poderia ser maior, que é o empoderamento autoritário. Aquelas mulheres que se pretendem valer da posição que socialmente ocupam para reprimir, né, as visões de mundo que não contrastam, não dialogam com as delas. Então, essa é uma foto da audiência pública que aconteceu no Senado norte-americano, no qual Tipper Gore e Susan Baker enfrentaram esses 2 simpáticos rapazes aqui, Frank Zappa e Dee Snider, vocalista do Twisted Sister. E aí esse é um momento assim, muito rico da história do rock and roll, né? E, inclusive, vocês encontram no YouTube essa audiência pública, vale a pena assistir, porque a gente olha para o Dee Snider, um cara com esse cabelo, vestido desse jeito, com esse óculos no Senado norte-americano, e é muito fácil a gente perceber, né, o que aquelas mulheres e aqueles homens devem ter pensado sobre ele. Esse cara é um roqueiro drogado,
que não vai falar coisa com coisa. E é um negócio sensacional, porque ele vai lá e ele destrói com todo mundo. Eles não têm condições de argumentar com ele. Ele vai lá e, ponto a ponto, destrói todas as acusações que são feitas contra as músicas dele, demonstrando que o problema estava na subjetividade autoritária de quem as lia de forma distorcida. O resultado dessa cruzada foi semelhante à contra os quadrinhos. Foi criada uma tarja, o Parental Advisory Explicit Lyrics, que indicava que naquele CD, naquele cassete, naquele LP, havia letras promíscuas, perigosas para a juventude. Bom, aqui nos deparamos com um paradoxo muito interessante e que vale para os games também. Logo se percebeu que essa tarja fazia com que os CDs, LPs e cassetes vendessem mais. Eis o paradoxo. E como fazia com que vendesse mais, os artistas, as bandas começaram a propositalmente compor músicas cada vez mais promíscuas, mais perigosas para a moral, justamente para aumentar a visibilidade dos seus próprios produtos. Então, vejam o paradoxo. Na realidade, essa cruzada dá mais visibilidade àquilo que pretendia combater. Um outro caso semelhante a esse, eu vou falar logo em seguida, mas agora vale a pena a gente fazer uma parada para falar do grande livro do meu amigo Jeff Farrell, que é o Crimes de Estilo, um livro que vai sair daqui a alguns meses no Brasil. A tradução é minha, eu sou o coordenador dessa coleção, e é um livro no qual o Jeff Farrell retrata a criminalização da subcultura do grafite na cidade de Denver, na virada dos anos 80 para os anos 90. Então, ele vai tanto retratar essa subcultura do grafite, o grafite como uma forma de expressão artística, como a repressão contra o grafite, que é movida pelo prefeito da cidade, e uma série de pessoas que consideravam o grafite perigoso, ameaçador e assim por diante. Um outro episódio de criminalização da cultura também. E sobre o Brasil, vale a pena falar muito sobre este caso aqui. Tá? É muito pouco provável que vocês não conheçam essa imagem. É uma imagem que circulou pelas redes sociais brasileiras há alguns anos atrás. E circulou por quê? Porque foi movida uma cruzada contra essa exposição, a exposição queer no Santander Cultural. Foi movida uma cruzada na qual se argumentava que essa exposição artística era uma exposição atentatória contra a moral e que essas obras, essas pinturas, essas esculturas e assim por diante, e mais destacadamente esta obra especificamente, provocariam pedofilia. O texto mais lido sobre essa questão no Brasil na época é meu, esse texto que está aí compartilhado, teve quase 5.000 compartilhamentos, no qual eu trabalho com essas questões justamente a partir dos conceitos de pânico moral e de criminalização da cultura. E aqui, novamente, vale a mesma provocação. Se essa obra ela é capaz de nos tornar pedófilos, se ela é capaz de fazer com que a gente pense seriamente em pedofilia, embora jamais tenhamos cogitado isso em qualquer momento das nossas vidas, então, tudo que essas pessoas conseguiram com essa cruzada foi fazer que um número infinitamente maior de pessoas tomasse contato com essa obra. E, consequentemente, se a gente aceita a ideia de que ela provoca pedofilia, de que mais crianças tenham sido molestadas e se tornado vítimas no Brasil por causa de tudo isso. Então, vejam como isso é algo que não faz o menor sentido. Agora, vamos chegar logo em seguida, depois disso, aos games. Eu sei que vocês estão impacientes, mas só para arrematar essa parte de introdução, outros 2 episódios no Brasil, a apreensão do quadro pedofilia dentro de uma exposição na cidade de Campo Grande pela polícia. Veja bem, a polícia retirando de dentro de uma exposição artística um quadro. Tá? E esse é um daqueles momentos em que questões legais realmente entram em cena. A polícia não é, digamos assim, livre de uma série de controles, de limites e de freios à sua autoridade. Certamente que entrar em uma exposição artística e sair de dentro dela com um quadro debaixo do braço, sem que sequer haja uma determinação judicial nesse sentido, embora se houvesse ela seria ilegal, está completamente fora dessas atribuições da polícia. Do mesmo modo, a gente teve na cidade de Jundiaí
A proibição da peça O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Temos aqui uma Jesus Cristo transgênero e a proibição dessa peça por um juiz daquela cidade que a considerou atentatória à moral. Isso é aquilo que no direito nós chamamos de ativismo judicial. O juiz deixa de lado o direito, ele deixa de lado o ordenamento jurídico por completo e julga com base na sua própria moral, com base na sua própria ideia do que é certo, do que é justo, do que é correto. E isso é tudo que o juiz não deve fazer em hipótese alguma. Tá? Então, não tenham esse tipo de mentalidade. Eu quero ter a caneta porque aí eu vou decidir e aí o mundo vai transcorrer de acordo com as minhas regras do que é certo e do que é errado. Não. Tá? O juiz é um garantidor de direitos fundamentais. Tá? É alguém que está lá para fazer valer a Constituição e assegurar o espaço de liberdade de todos nós. Se a gente aceita algo diferente disso, bom, pode ser que hoje vocês concordem que alguma coisa seja proibida, mas amanhã não. E aí quem é que vai nos defender das pessoas que vão fazer essas escolhas por nós, no nosso lugar? Então esse é o perigo contra o qual a gente sempre deve estar vigilante. Bom, chegamos aos games e a primeira cruzada contra os games. A cruzada contra o jogo Death Race, que realmente é um perigo enorme para a vida em sociedade, como vocês terão a possibilidade de testemunhar detidamente agora. Foi exatamente o fato de um veículo atropelar o que parece ser uma pessoa, acompanhado de um grito e o surgimento de uma cruz, tá? O que provocou, tá, horror para uma repórter chamada Wendy Walker, que escreve uma matéria, né, totalmente movida por pânico moral, tá? Uma matéria que viraliza nos jornais americanos da época, que é publicada e republicada centenas de vezes, anunciando o que era uma hecatombe urbana prestes a acontecer. Ela relata o que viu em um shopping center da sua localidade, uma fila de jovens que se estendia de dentro de um arcade, de dentro de um fliperama, e que jogavam, entre aspas, um jogo horrível que consistia em atropelar pessoas. Embora todo o material do jogo mostrasse que não eram nem sequer pessoas, não eram seres humanos, eram monstros que eram atropelados, se criou essa ideia, né, de que o jogo potencialmente provocaria mortes nas ruas. E aí aqui a gente tem uma espécie, com essa matéria original, aquilo que eu chamo de uma grelha interpretativa inicial, tá, que efetivamente estabelece uma forma de retratação dessa questão que se perpetua, de certo modo, até hoje. Tá? Há um depoimento de um psicólogo chamado Bird Mix, que vai referendar a visão moral da repórter. Esse psicólogo vai dizer que um jogo assim apela para o lado mórbido das pessoas e que os detentos com os quais ele trabalha na prisão teriam adorado esse jogo. Então, vejam bem como a gente tem aqui a criminalização cultural do jogo, que é retratado como uma ameaça para a sociedade, e também a criminalização cultural dos jogadores. Se vocês gostam de jogos assim, há algo de errado com vocês. Vocês são anormais, vocês são perigosos. Talvez vocês devessem estar enjaulados, apodrecendo dentro da cadeia e não nas ruas, sendo ameaças para a sociedade. E aqui a gente já vê o paradoxo. Por quê? Porque normalmente a ESID, a empresa que fabricava essas máquinas de fliperama, fabricava cerca de 100 máquinas. Fabricaram mais de 1000 máquinas de Death Race. Algumas delas foram arrastadas de dentro dos fliperamas para as ruas e incendiadas publicamente, mas lucraram muito mais do que com qualquer outra máquina. Então, eis aí o paradoxo de novo. Bom, e aqui vai nos interessar uma rápida leitura do conceito de pânico moral, que originalmente é de Stanley Cohen e depois foi sistematizado de um modo mais compreensível, mais condizente aqui com essa palestra, pelo Kenneth Thompson. Então, o conceito de pânico moral
algo ou alguém é definido como ameaça para determinados valores ou interesses. A ameaça é retratada de forma facilmente compreensível pela grande mídia. Há uma escalada rápida da preocupação pública. Existe uma resposta por parte das autoridades ou dos formadores de opinião. O pânico perde força ou provoca mudanças sociais. Então, é importante que a gente tenha em mente aqui, em relação à letra B, que a mídia trabalha com o que a gente poderia definir como paradigma simplificador. A mídia trabalha com restrições de tempo e de espaço, e por isso necessariamente precisa simplificar as coisas. O problema é que fenômenos complexos não se prestam à simplificação, e quando a gente simplifica, muitas vezes a gente acaba legitimando uma série de violências. Quando a gente pensa na retratação da questão criminal no Brasil, por exemplo, o nível de simplificação é gigantesco, mesmo naqueles veículos mais tradicionais. Se a gente vai pensar, então, nesses programas que sensacionalizam, que espetacularizam o crime e a violência, isso é ainda maior. Bom, a questão se modifica sensivelmente em 1999. Até o atentado de Columbine, a gente tinha episódios de criminalização dos games que basicamente criminalizavam os games com base no seu conteúdo. Mas ainda não havia sido estabelecida de forma explícita, publicamente, essa conexão entre videogame e violência. Ninguém havia dito que um jogo específico teria provocado um episódio de violência real. Essa cadeia que faltava, digamos assim, para essa retórica autoritária, veio com o atentado de Columbine. Então, em 1999, esses dois rapazes aí flagrados pelas câmeras da escola na qual estudavam, invadem a escola munidos de armas de fogo semiautomáticas e executam todas as pessoas que eles encontram. São mais de 10 mortes. Na realidade, os seus planos eram muito mais ambiciosos. Eles pretendiam explodir o colégio inteiro, pretendiam fugir do colégio atirando contra todas as pessoas que encontrassem, sequestrar um avião e jogar esse avião contra as torres do World Trade Center. Isso antes do 11 de setembro acontecer. Então, os planos deles realmente eram muito ambiciosos, mas, por sorte, os explosivos falharam. E quando os explosivos falharam, eles tiveram que invadir a escola. Bom, eu vou deixar, como eu falei para vocês, para o final da palestra, para discutir de modo mais aprofundado o que leva as pessoas, o que leva seres humanos a protagonizar atos tão horríveis de violência. Tá? Agora, eu vou me concentrar tão somente nessa reação equivocada que transforma os games em uma espécie de bode expiatório para a violência real. Tá? Eles não sobrevivem ao ataque, na maioria das vezes é isso que ocorre, as pessoas se matam depois de terem protagonizado um ataque assim. E aí começa toda uma explosão, tá, de análise completamente equivocada dos fatos. Tá? Chega a se especular sobre a Trenchcoat Mafia, que seria a máfia do sobretudo, que seria uma espécie de subcultura gamer terrorista, ocupada por pessoas perigosas e que estariam prestes a desencadear centenas de ataques assim pelos Estados Unidos afora. Mas uma matéria específica de um jornal local vai fazer, por este episódio de Columbine, o grande serviço de simplificação. Vai identificar na história dessas pessoas um ponto específico, um jogo pelo qual eles tinham um interesse especial, e vai considerar que este jogo teria sido o causador da tragédia. Doom. Permanece impressionante até hoje. Eu me lembro quando isso saiu, eu tentava rodar o jogo num 386 DX40 e o negócio se arrastava, parecia um slideshow. Eu troquei de computador para conseguir rodar bem esse jogo, que foi o jogo, digamos assim, que concretizou a promessa do Wolfenstein 3D, que foi o primeiro FPS, o primeiro first person shooter.
Então, o Doom é um jogo que revoluciona para sempre os games, tá? Com certeza é um dos jogos mais influentes da história, né? E um jogo que, se a gente joga ainda hoje, num quarto escuro com fones de ouvido, ainda dá calafrios, e um jogo que, nos níveis mais avançados de dificuldade, não é para qualquer um. Bom, chegou a se especular sobre o fato desses rapazes terem criado níveis de Doom que se assemelhavam à escola de Columbine e treinado para o ataque neles, o que jamais ficou comprovado. Se a gente pega a imprensa da época, a gente pega as grandes revistas norte-americanas, a Time, os jornais e assim por diante, um destaque maior foi dado para Doom e outros games violentos, e também para outras formas de expressão artística. O Marilyn Manson foi um que teve a carreira praticamente destruída também por causa disso. Essas formas de expressão artística ocuparam mais espaço nos jornais do que os próprios atiradores, do que as suas eventuais razões. Então, é criado uma espécie de bode expiatório para a violência real. Tá? Depois eu vou deixar de modo muito claro por que se fala de games, né, e não de outras questões quando acontecem esses episódios, né? Porque com isso a gente desvia o foco do que interessaria discutir, digamos assim. E a gente leva quase uma década para ter um estudo fundamentado sobre Columbine, que é o grande livro do jornalista americano Dave Cullen. Eu fiz, inclusive, a resenha desse livro para a revista 451, que é um livro documentado, com fontes, com diários daqueles rapazes, com seus escritos, seus textos, depoimentos de colegas. É um livro que revela assim, toda a humanidade das pessoas, as suas frustrações, os seus problemas, as suas angústias, as suas doenças mentais e o que as leva a praticar esses atos terríveis de violência. Nós não somos simples objetos suscetíveis de serem direcionados pelo consumo de fantasia. Isso é uma simplificação grosseira do que envolve aquilo que a gente chamaria de uma etiologia da violência, de uma explicação sobre as raízes da violência. Outra discussão que vai nos interessar aqui mais rapidamente é a seguinte, né? Aquela que envolve o GTA, né? E especificamente o fenômeno que esse jogo representa. Não há nenhum produto cultural tão lucrativo ao longo da história, nenhum, nem Star Wars, nem Avatar, nada gerou tanto dinheiro quanto a série GTA. Uma série que é constantemente perseguida e repudiada por empreendedores morais, objeto de uma série de fenômenos de criminalização da cultura, que é o retrato no videogame e violência. E uma série que nos permite investigar a questão aqui de um lado lateral, digamos assim, que também interessa, que é o seguinte: a gente percebe na cultura contemporânea das últimas décadas um movimento que poderia ser definido como mercantilização do crime. Que movimento é esse? Um movimento de transformação do crime em um produto que pode ser consumido. A gente vê isso tanto em narrativas que transformam criminosos em anti-heróis, como, por exemplo, um Pulp Fiction, Assassinos da Natureza. A gente vê isso em comerciais nos quais carros são promovidos com direção descuidada, que viola todas as regras de trânsito. Tá? A gente tem uma série de produtos com conotação transgressora no âmbito da própria vestimenta. Há grifes que fabricam roupas que se assemelham a estilos subculturais de gangues norte-americanas. E a parcela mais visível desse processo nos games é GTA. GTA é um jogo que foi criado para provocar pânico. Essa é a diferença. Aqui a gente se depara com algo diferente. Um publicitário foi contratado para pensar em situações dentro do jogo. E esse publicitário foi capaz, inclusive, de antecipar quais seriam os veículos de comunicação que reagiriam de forma ultrajada àquilo que a gente encontrava no jogo. Então, também interessa pensar no pânico moral como algo que, às vezes, é provocado deliberadamente pelos criadores de jogos. É o caso da cena de tortura, realizada pelo Trevor no GTA V. É uma cena que se sabia que seria polêmica e é criada assim propositalmente. Como é o caso também da fase do atentado terrorista no aeroporto do Call of Duty Modern Warfare 2. E agora a razão pela qual esse jogo, como outros jogos que envolvem narrativas criminais, como também as próprias séries, os seriados,
Os filmes que trabalham a questão criminal são tão atraentes, né, que é uma especulação que eu faço no videogame violência, porque, na realidade, elas apelam para um fundo que é existencial. Nós desejamos experimentar, por meio dessas expressões artísticas, as sensações que gravitam em torno de eventos criminais. A gente pretende experimentar as sensações que decorrem do enfrentamento com o controle social, da libertação de todos os limites, de todos os controles, de todas as regras da sociedade. Isso porque a gente se encontra sufocado por uma série de controles, os controles do trabalho, das contas, dos impostos, das convenções sociais. E isso, de certo modo, é uma maneira de se ver livre de todos esses limites. Dentro de um ambiente que, ao mesmo tempo, é seguro, ou seja, tu sabe que tu pode atirar e ninguém vai atirar verdadeiramente de volta. Então, é uma espécie de produto cultural que é uma antítese para o tédio das nossas vidas. Nossas vidas são entediantes, elas são maçantes. O sujeito vive como se fosse uma formiga. Ele se acorda todo dia, pelo menos em condições normais, né? A pandemia mudou um pouco isso, mas para a maioria das pessoas a vida se acorda cedo, trabalha o dia inteiro, volta para casa exausto e procura encontrar alguma espécie de conforto no entretenimento. Nenhum produto dá tanto conforto para essa vida entediante quanto esse, por isso que ele é um sucesso tão grande. Embora seja objeto de muita reprovação. Então, vale a pena a gente ver alguns segundos bastante polêmicos. É difícil que cenas assim, né, deixem de ser objeto de indignação e reprovação para algumas pessoas. Tá? Mas o que a gente tem que pensar, e pensar juridicamente aqui, é o seguinte: a gente não pode ter um critério diferente para os games do critério que a gente utiliza para outras expressões artísticas. Se a gente proibisse os jogos violentos, que são jogos destinados ao público adulto, com base no fato de que, eventualmente, eles podem cair nas mãos de crianças, nós teríamos que fazer o mesmo com os livros, os filmes e com as séries também. Nós eliminaríamos boa parte do entretenimento adulto e acabaríamos com uma série de liberdades constitucionalmente garantidas. Então, em alguns casos no Brasil, decisões que depois foram revertidas judicialmente, inclusive, alguns juízes fizeram justamente isso. Proibiram Counter-Strike, EverQuest, por exemplo, jogos destinados para o público adulto, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente para proteger crianças. Bom, isso é completamente equivocado. Todos os consoles contemporâneos têm mecanismos de controle de acesso. Basta que um familiar preocupado crie um usuário para o seu filho, limite a faixa de acesso, e ele não vai ter como jogar um jogo destinado para o público adulto naquele console. Eu não estou dizendo que GTA é adequado para crianças. Acho que não. Não é adequado para crianças porque isso envolve questões de formação da subjetividade, de maturidade, de amadurecimento. Não porque, se uma criança tomar contato com esse produto cultural tão perigoso, ela vai se transformar numa matadora em série. Isso continua sendo ridículo igual. Tá? Mas acho que crianças não devem jogar esses jogos. Eu tenho uma filha de 5 anos de idade, jogo muito com ela e, obviamente, jogo jogos que são condizentes com a faixa etária dela. A gente não precisa seguir assim, o sistema de classificação indicativa de forma religiosa, por exemplo. Não é como se uma criança com 5 ou 6 anos não pudesse jogar um jogo para a faixa etária de 10 anos. Isso depende da sensibilidade dos pais, daquela criança particular e assim por diante. Mas certos limites devem ser observados, né? E, sem dúvida, essas tentativas de censura são perigosas. Tá? E eu me espantei ao longo da construção do livro, porque a gente tem mais de 10 projetos de lei no Congresso Nacional que visam proibir jogos. Alguns deles, por exemplo, visam proibir jogos que contenham violência contra policiais. E aí, logicamente,
vai ter que proibir o jogo no qual o policial é protagonista também, no qual o jogador é policial, porque haverá violência contra policiais, os adversários atirem policiais, né? E há jogos que definem como violento o jogo no qual o jogador efetuou qualquer espécie de disparo, o que vale para o Super Mario também, com essas bolas de fogo. Então, realmente, a coisa é muito insensata. Há pesquisas que dizem que os games provocam violência, que provocam agressividade, que provocam dessensibilização. Essas pesquisas são pesquisas no âmbito da psicologia social, tá? Psicologias que são principalmente desenvolvidas por dois nomes, né? Que são Brad Bushman e Craig Anderson. Pesquisadores que fizeram o seu nome logo após Columbine, desenvolvendo pesquisas que, entre aspas, comprovavam que os games violentos provocavam agressividade e dessensibilização. Esses autores chegaram a dizer, inclusive, que o efeito era equivalente ao de fumar e adquirir câncer de pulmão. O que é absolutamente ridículo. Quando a gente fala em fumar cigarros e adquirir câncer de pulmão, a gente tem consenso na comunidade científica. Os procedimentos para determinar se alguém tem câncer de pulmão e como ele veio adquirir esse câncer de pulmão são universais. São os mesmos adotados no Brasil, na China, na Noruega e na Indonésia. São os mesmos procedimentos. Quando a gente fala em pesquisas que sustentam que os jogos provocam violência, a gente tem um grande dissenso. O que a gente tem é uma série de pesquisadores financiados por organizações anti-games, foram pagos, são pesquisas pagas para dizer algo que já está definido desde o princípio, que é péssimo conhecimento científico. E pior, são experimentos do estilo rato de laboratório. Tu vai lá e tu pega um grupo de universitários, tu bota uma parte deles para jogar um jogo violento, uma parte para jogar um jogo não violento, e aí depois tu usa alguma medida laboratorial de agressividade. Para vocês terem uma ideia das medidas, tem um estudo em especial que é o mais hilário de todos. As pessoas são divididas em dois grupos, jogam games violentos e não violentos, e depois disso devem colocar uma quantidade de molho picante num copinho plástico para que um degustador o aprecie. O degustador não existe, na verdade, ninguém vai tomar aquele copinho cheio de molho picante, e aí os pesquisadores vão usar esse copinho de molho picante como medida de agressividade. E vão dizer o seguinte, olha, o pessoal que joga games violentos colocou mais molho picante nos copinhos do que os que jogaram jogos não violentos. Portanto, jogos violentos provocam violência. Esse é o conhecimento científico. E aí esses caras, eles são tão rudimentares, tá, que eles ainda fazem o seguinte, eles comparam um jogo violento, competitivo, que exige a habilidade do jogador, bota o cara para jogar um Doom ou um Gears of War de um lado, um cara que não é gamer, que não sabe jogar, né? Certamente a experiência dele ao longo de 20 minutos vai ser muito frustrante, porque ele vai levar laço até não poder mais. E o outro sujeito, que também não é gamer, vai jogar uma coisa assim, tipo Lemmings, tipo Tetris, tipo Myst. Vai jogar um jogo que não é violento, mas que também não é nada competitivo. Então, nem sequer considero essa variável. Para além disso, sobre psicologia social em geral, eu sou muito crítico desses experimentos estilo rato de laboratório, e o Open Science Project deixou isso muito claro. O que é o Open Science Project? Um projeto que foi levado a cabo por centenas de pesquisadores e que visava replicar os resultados de estudos feitos anteriormente. Então, por exemplo, tem uma pesquisa lá que reuniu 100 pessoas e colocou essas pessoas a consumir uma X quantidade de café durante 3 meses. E aí, no final desses 3 meses, eles foram lá e mediram as taxas dos caras e concluíram que o café provoca tais reflexos no organismo. Bom, eles pegaram e tentaram refazer esse estudo e centenas de outros. Reuniram outras pessoas, anos depois, aplicaram as mesmas coisas, tentaram chegar aos mesmos resultados. Qual é o índice de resultados equivalentes a que chegaram? 20%. Em 80% dos estudos, eles não chegaram ao mesmo resultado. Embora tentassem deliberadamente chegar ao mesmo resultado. Então, isso pode dizer muitas coisas. Pode dizer que o estudo original estava certo e o novo estava errado. Pode dizer que nenhum dos dois está certo.
pode dizer que aquele estudo foi somente sobre como aquelas pessoas reagiram naquela época das suas vidas ao consumo de café. E, portanto, não vale para mais ninguém nesse mundo, além de para aquelas pessoas. Agora vamos falar um pouco do porquê dos games serem eleitos como bode expiatório para a violência real. É por causa da questão das armas de fogo. É nos Estados Unidos que essa questão é forte. Sempre que a gente tem um ataque a tiros, e eles acontecem assim, com assustadora regularidade nos Estados Unidos, surge uma discussão sobre o controle da posse de armas de fogo, e principalmente das armas de fogo semiautomáticas, que podem ser compradas com facilidade nos Estados Unidos, e sem as quais esses massacres ou não teriam acontecido, ou não teriam provocado a mesma quantidade de mortes. Então, essa questão, efetivamente, é uma questão central. Esse debate surge, e aí a resposta dos republicanos, da Fox News e da National Rifle Association, que é uma organização dedicada aos direitos proprietários de armas de fogo, é a seguinte: não são as armas de fogo que provocam mortes, são os games. Isso foi dito abertamente pelo Wayne LaPierre, que era o presidente da National Rifle Association no início da década passada, logo após o atentado de Sandy Hook. E a gente tem um tweet do Trump, da mesma época, antes de ser presidente, dizendo que a glorificação da violência nos games estaria provocando o surgimento de monstros. Um outro caso que merece menção é o do atentado na base naval norte-americana e da proposta feita na Fox News pela Elizabeth Hasselbeck, âncora daquela rede de televisão, que disse o seguinte: o nosso foco está errado. Nós não temos que nos preocupar com armas semiautomáticas, com controle de armas de fogo, com checagem de problemas mentais, com um sistema federal de controle de armas de fogo. Nada disso nos interessa. A gente tem que ter controle sobre quem compra jogos violentos. Com que frequência essas pessoas compram jogos violentos? Essas pessoas são perigosas, nós temos que controlá-las. Então, é um desvio de foco total e completo. Há alguns anos atrás, no início do seu mandato, o presidente Donald Trump, logo após o atentado de Stoneman Douglas, convoca uma reunião na Casa Branca para discutir os ataques a tiros em escolas. O foco dessa reunião, os games violentos, e não o controle de armas de fogo. E vale a pena apontar aqui algumas estatísticas que são difíceis de discordar. Tá? Nos Estados Unidos existem 270 milhões de armas e 90 incidentes com armas de fogo que provocaram uma quantidade significativa de mortes acontecendo de 1966 a 2012. Nenhum outro país tem mais do que 46 milhões de armas e 18 incidentes. 4,4% da população mundial é composta por norte-americanos, mas 44% das armas do mundo pertencem a norte-americanos. 31% dos atiradores em qualquer contexto são norte-americanos. Então, aqui é inevitável perceber que a maior acessibilidade a armas de fogo, e principalmente a maior acessibilidade a armas de fogo semiautomáticas para pessoas que atravessam determinadas circunstâncias existenciais e pessoais, tornará mais fácil para que essas pessoas tenham essas armas e venham a provocar muitas mortes. Se a gente vai pensar no caso recente de Saudades, já foi estabelecido que o rapaz foi lá e invadiu aquela escola de educação infantil com uma arma branca porque não conseguiu arma de fogo e, por isso, teve que eleger um alvo mais vulnerável. Se ele tivesse tivesse obtido uma arma de fogo semiautomática, provavelmente seu alvo teria sido mais ambicioso do que aquele que foi, e mais mortes ainda, possivelmente, teriam sido provocadas. Então, desde a perspectiva jurídica, aqui é importante apontar esse dispositivo da nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, que é aquele dedicado aos direitos fundamentais, especificamente no inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Essa é a nossa Constituição, é o nosso espaço de liberdade, pelo qual nós temos que brigar. Bom,
E agora, me encaminhando para a parte final, que eu havia adiantado, tá? Vocês podem dar uma olhada lá no Instituto Brasileiro de Criminologia Cultural, do qual eu sou presidente, que é um instituto de criminologia, né, dedicado a, entre outras análises, uma análise sobre a questão da violência. Em anos recentes, a gente teve a felicidade de traduzir aí alguns livros bastante importantes, né? O Criminologia Cultural, um convite, do Jeff Ferrell, Keith Hayward e Jock Young, que, desde a minha perspectiva, é o livro mais importante de criminologia do século XXI, e também o Explorando a Criminologia Cultural, que é um livro no qual eu escrevo juntamente com o Keith Hayward, do Jeff Ferrell, e também o Álvaro Oxley da Rocha. Vocês encontram esses livros na Amazon, bem como o Videogame e Violência também. Criminologia cultural é uma criminologia que amplia significativamente o objeto da criminologia para contemplar uma série de questões, que aqui, por uma questão de tempo, que já se encontra relativamente avançado, eu não vou ter como aprofundar, e por isso vou avançar rapidamente para este tópico final aqui. Na criminologia cultural, a gente pensa a violência como um fenômeno existencial. A violência nunca é só uma troca física, ela também é uma troca simbólica. É um meio através do qual alguém pretende resolver questões de fundo existencial. É um meio através do qual alguém pretende se empoderar. Quando alguém bate em outra pessoa, essa também é uma troca simbólica. Essa pessoa está obtendo determinadas recompensas subjetivas, ela se empodera, ela projeta signos de sujeição no outro. A violência doméstica, por exemplo, é uma performance de gênero através da qual o homem afirma a superioridade do seu gênero diante da sua esposa, da sua companheira, enfim. As pessoas que praticam esses ataques são pessoas que têm problemas significativos de âmbito social, de relacionamentos, muitas vezes têm doenças mentais não identificadas ou que não estão sendo tratadas. Essas pessoas muitas vezes convivem com subculturas que prosperam na Deep Web, nas quais os atiradores são heróis. As subculturas na Deep Web em que o Harris e o Klebold e o Shaw, atirador de Virginia Tech, são considerados heróis. E por isso a gente pode pensar na violência como uma espécie de projeto falho de identidade. Tem uma pessoa que, praticando esses atos, pretende, de algum modo, se tornar imortal nessas subculturas. Pretende alcançar algum tipo de perenidade, pretende se tornar um herói para além dessa vida finita e mundana que viveu. E no caso de Christchurch, por exemplo, a gente teve um ataque a tiros transmitido ao vivo em redes sociais. O que levanta questões sobre aquilo que na criminologia cultural a gente chama de vontade de representação. As redes sociais criaram um fenômeno. Hoje, todos são produtores de conteúdo. A gente produz conteúdo, coloca em rede social e pretende experimentar as sensações que decorrem do gozo, da liberação de dopamina, da curtida, do comentário. Do mesmo modo, a gente experimenta essas sensações de prazer quando vence um adversário no jogo online, quando tira uma nota boa numa prova, quando come chocolate, a gente tem a liberação de dopamina. Bom, como eu já disse, aquilo que eu ou vocês consideramos horrível e reprovável é horrível e reprovável para nós, mas não para as pessoas que seguiram uma determinada trajetória. E não por acaso a gente tem testemunhado em anos recentes a questão autoral no âmbito da prática de crimes. Estupros coletivos postados em redes sociais, execuções transmitidas ao vivo em redes sociais, coisas com as quais a gente tem que lidar. E a melhor forma de combater isso, de certo modo, é negar a essas pessoas aquilo que elas desejam por meio dos espetáculos que praticam. Negar a condição de celebridade. Então, por exemplo, na Nova Zelândia, que é um país bastante sensato, e que, aliás, deu cabo da pandemia antes de qualquer outro lugar do mundo, o atirador de Christchurch não foi identificado publicamente. Não falaram nada publicamente sobre o seu nome, sobre a sua história, não deram a ele o holofote. Quando a gente faz isso, quando a gente divulga, quando a gente promove, quando a gente dá espaço nos jornais, quando a gente fala sobre a vida dessas pessoas, quando a gente dá vazão às suas histórias, não é por acaso que todas essas pessoas tentam se matar ao final, e
deixam relatos, deixam diários, querem explicar suas razões, querem que a sua história seja conhecida. E quando a gente faz isso, a gente dá a elas o que elas querem e incentiva mais pessoas a fazerem a mesma coisa. E, portanto, estamos tratando de forma completamente equivocada tudo isso, né? Falando de games, quando as razões são muito mais complexas e muito mais profundas, quando a gente deveria ter algum tipo de rede social para identificar que espécie de pessoas estão passando por dificuldades, uma rede de proteção com psicólogos em cada escola para perceber as angústias das pessoas, uma atenção especial ao que as pessoas escrevem em redações, se maltratam animais. Existem certos previsores desse tipo de comportamento, e quando a gente fala em game, a gente não está falando em nada disso, está falando da coisa errada e fazendo a coisa errada, dando vazão para mais desastres. Era isso que eu tinha a dizer, pessoal. Talvez eu tenha ocupado um pouco mais de tempo do que o previsto, né? Me sigam aí no Instagram, @salah.khaledjunior, tá? Os livros estão na Amazon, e se a gente tiver mais algum tempinho, de repente eu posso responder alguma pergunta aí. Foi um prazer ter falado com vocês hoje. Um grande abraço. Obrigado, Salah, pela excelente exposição. Foi uma palestra muito elucidativa, né? Eu me lembrei aqui, conversei com algumas pessoas sobre games durante a tua fala. Lembrei que quando eu terminei o mestrado, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um Xbox e fiquei 2 meses jogando, e agora eu estou pensando qual videogame que eu vou comprar depois de terminar o doutorado, né? Mas depois eu pego as dicas contigo aí. Tem uma pergunta da Rose Clay que eu vou fazer, só para a gente fazer o encerramento, porque a gente tem a live logo mais, a próxima. Tá? A Rose Clay, ela pergunta especificamente sobre o caso da creche em Santa Catarina, se no teu ponto de vista, se não foi um desafio de jogos, o que justifica esse ataque contra inocentes que nada sabiam desse mundo? É a pergunta dela. Bom, vamos lá. O que a gente tem, tá? O que a gente tem de mais fundamentado, tá? Em termos de teorias que, de algum modo, conectem, tá? Jogos com violência, tá? É a teoria que sustenta que, eventualmente, os games ou qualquer outra forma de expressão artística podem ser o que a gente chamaria de um catalisador estético. O que é um catalisador estético? Vamos supor que uma pessoa mate outras pessoas vestida de Homem-Aranha. A gente diria que o personagem Homem-Aranha, que a história em quadrinhos Homem-Aranha provocou aquele assassinato, a gente não diria isso. O que a teoria sustenta basicamente é o seguinte, que alguém que pretende realizar um ato de violência por razões de fundo existencial, por causa das angústias que enfrenta, e quando a gente vê o caso daquele rapaz, a gente vê que ele é um jovem recluso, que tinha dificuldades sociais. A investigação está vendo a questão da participação de subculturas na Deep Web e assim por diante. Então, o que se diz é basicamente o seguinte: se a gente retira o produto cultural de cena, a violência aconteceria igual, só que não teria aquele colorido. A expressão artística pode dar o colorido para a violência, mas jamais causá-la. E a gente teve até casos, né? O Bruno vai reconhecer o meu argumento agora, a gente teve até casos de pessoas, tá, que praticaram atos de violência e depois disseram que praticaram esses atos de violência porque foram influenciados por games. Aí alguém vai dizer o seguinte: mas Salah, nesse caso não fica clara, não fica evidente a conexão, a própria pessoa está dizendo que foi por causa de um game que cometeu o crime. Não. O Bruno vai entender muito bem o que eu estou falando agora. Isso é o que na criminologia nós chamamos de técnica de neutralização. Tem o chamado efeito bola de bilhar. O delinquente cria um discurso, uma argumentação que permite a ele preservar uma imagem positiva de si próprio. Então ele vai dizer o seguinte, tá? Ele vai dizer que, bom, mas eu sou uma pessoa pobre, eu vivo numa sociedade injusta, numa sociedade desigual, eu nunca tive uma chance na vida. Isso é uma técnica de neutralização. Ele está justificando o cometimento do crime por força de outras circunstâncias que não por sua própria iniciativa. Se alguém dissesse, por exemplo, que matou outras pessoas porque viu Rambo programado para matar, ou viu Desejo de Matar, ou viu Die Hard,
ou viu qualquer outro filme do Schwarzenegger ou do Stallone, a gente não daria crédito a esse tipo de afirmativa. Mas, por alguma razão, quando a pessoa diz que foram os games que levaram ela a cometer um crime, e quando a gente percebe que hoje pessoas de todas as idades, de todas as faixas etárias, de todas as raças, de etnias, de todas as preferências políticas, religiosas, filosóficas jogam games, a gente percebe como esse argumento não se apoia em nada. Tá? Seria tão equivalente, tão semelhante a qualquer ato de violência praticado em qualquer outra forma de expressão artística. E relacionar os games a isso é simplificar algo que diz respeito às razões daquelas pessoas específicas, e razões que somente uma análise mais minuciosa dos seus relatos, dos seus textos, do seu depoimento, poderiam fazer com que a gente efetivamente tivesse um conhecimento maior. Agora, dizer que isso é por causa dos games, né, é dizer absolutamente nada. Excelente, Salah. Então, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença. A gente vai ter que encerrar por aqui, né, em virtude da próxima palestra, mas te agradeço muito pela participação, né, as portas da universidade estão sempre abertas a ti, né, quando quiser, fique à vontade. Espero que a próxima vez seja presencial, após a pandemia, que a gente possa tomar um vinho aqui na Serra, né? E, no mais, fica aí um forte abraço e os meus agradecimentos, e convido todo mundo que está assistindo para migrar para a próxima live, tá bom? Obrigado mesmo, Salah. Grande abraço, Bruno. Até a próxima. Valeu. É.